Já reparou que sempre que alguém fala sobre inteligência artificial ou sobre robôs em filmes ou até podcasts, sempre existe uma preocupação com uma rebelião das máquinas? Corram, os robôs! Eles enlouqueceram! Socorro, alguém me ajude! Uma rebelião da inteligência artificial, dos robôs? Será que esse raciocínio realmente faz sentido? Porque esse medo de uma rebelião, como se as máquinas assumissem uma inteligência própria, e não programada, mas uma inteligência própria, e fossem capazes de se rebelar contra os seres humanos? Por que isso aconteceria? Por que as pessoas têm medo disso? Será que é por causa do Exterminador do Futuro, da Skynet? Será que é por causa do Eu, Robô? Run! Please return to your home. A curfew is in effect. Please return to your homes. A curfew is in effect. O filme lá com Will Smith. Bom, eu não sei, mas eu pensaria de uma outra forma. E se elas simplesmente se tornassem melhores? Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Do que os seres humanos. Porque se uma revolta das máquinas assusta, talvez seja por ignorar que as piores revoltas não são de máquinas, as revoltas são de seres humanos. Se as máquinas se revoltarem, eu acho isso impossível, uma opinião, não é análise, não é nada disso, mas eu acho impossível, falta um fatorzinho ali que não dá para colocar na máquina nem na programação, que não é só a inteligência. Eu acho que não vai acontecer essa rebelião. Mas se acontecesse, ou se acontecer, seria apenas mais uma, porque para que rebelião maior do que as produzidas pelo próprio ser humano? Cidadãos, às armas! A tirania chegou ao fim! Viva a revolução! Nós vivemos num mundo que é marcado por guerras, territórios inteiros, países surgiram de guerras novas e outros foram destruídos. E não foram com o uso da inteligência artificial, foi usado a inteligência humana e as ferramentas disponíveis em suas respectivas épocas. Por exemplo, houve uma época em que se lutava apenas com lanças e espadas e outros tipos de armas mais manuais, ou mesmo flechas. Aí alguém teve uma brilhante ideia e inventou a pólvora. Acho que foram os chineses. E essa pólvora passou a ser utilizada no ambiente de guerra e aumentou o poder de destruição. Você sabe toda a história, as coisas avançaram, a tecnologia cresceu, a tecnologia foi se desenvolvendo ao longo dos anos porque sempre houve esse estudo por novas formas de fazer algumas coisas, a invenção do carro, a invenção do avião, até que em 1945 houve o culminar da maior revolução, que foi a guerra, começou em 1939, que foi o lançamento da bomba atômica nas cidades de Hiroshima, depois na cidade de Nagasaki, no Japão. Isso aí marcou marcou o fim da guerra. E isso é o resultado do uso da tecnologia, do uso de armas de extermínio em massa para destruição. Também para a defesa de território, né? Tem isso também. E é preciso ter justamente porque tem pessoas que querem tomar, tem líderes que querem invadir e saquear e tomar territórios e anexar, como acontece com a Rússia. De forma que, resumindo essa história, o meu maior medo não é com a revolução, com a revolta no caso das máquinas, mas é com a evolução da inteligência artificial e o uso dela por pessoas revoltosas. Revoltosas no sentido de um Putin, no sentido de um Senaqueribe, né, um personagem que você pode encontrar na Bíblia. Tem até uma história interessante na Bíblia. Se todos os fatos narrados ali são verídicos ou não, eu não sei. É uma questão talvez mais de fé, mas tem uma história interessante. Quando o Senaqueribe tenta invadir uma área de Israel com o seu exército poderoso, e ele é contrariado. O relato bíblico fala de anjos que foram lá e venceram, ou um anjo só venceu 185 mil soldados. Mas para a quem
dessa pequena parte que parece mais mítica, né, que parece ser mais uma criação de um elemento de fé, existe a investida do rei na tentativa de se sobrepor e de tomar aquele lugar e saquear, destruir e se apossar. Assim também como Alexandre o Grande. Agora eu vou tocar na ferida de alguns, porque Alexandre o Grande é um grande guerreiro, um grande líder, que viveu durante pouco tempo, que dominou muito, mas que tinha um ímpeto de conquista muito grande, que esbarrou na Índia, quando seus soldados, já cansados, já desgastados de tanta guerra e de não poucas vitórias, muitas vitórias, o desgaste dele não era por causa das derrotas em si, mas por causa das guerras, das vitórias. Eles lutaram por causa da quantidade de batalha. E aí eles desistiram, mas Alexandre queria continuar. Imagina a inteligência artificial na mão de um Alexandre. Opa, eu não vou nem dizer o que eu me lembrei aqui, né? Falei Alexandre, né? Mas imagina a inteligência artificial na mão de um novo Alexandre, de um novo Júlio César, de um novo Nero. Existe uma história que Nero botou fogo em Roma e para tentar reconstruir, olha o pensamento do cara, e para fugir de qualquer acusação foi colocado a culpa ali nos cristãos, pelo menos é essa história que conta. Então nas mãos de algumas pessoas a inteligência artificial pode se revoltar, na realidade ela pode ser uma arma nas mãos de um revoltoso, mas não ela mesma se revoltar. Como eu disse, não é algo que eu acho que vai acontecer. O maior medo é o uso dela, assim como o uso da bomba atômica, né, nas mãos de quem não tem escrúpulos. Bom, eu vou só divagando por aqui. Eu acho que tem outros impactos aí da inteligência artificial, e isso é um debate que está acontecendo muito, que é mais sobre emprego, sobre trabalho, sobre algumas pessoas perderem oportunidades porque serão substituídas pela IA ou por máquinas controladas por IA, por inteligência artificial. Esse sim me parece ser um cenário muito possível, que talvez já esteja até começando. Por outro lado, enquanto isso não está acontecendo de uma forma geral, eu tenho outra preocupação que é mais com a preguiça. Eu acho que a IA pode tornar as pessoas mais preguiçosas. Por exemplo, você vai ter menos trabalho. Eu vou usar uma coisa bem simples aqui para criar a capa de um vídeo. Você tem mais trabalho se você for fazer ele no aplicativo, passa, monta aqui, bota foto, letra, fonte, cor e tal. Mas você pode fazer isso com inteligência artificial. Você pode, em vez de ler um livro, pesquisar rapidamente sua pesquisa. O ideal é o uso de tudo isso, mas não o preguiça, mas não a acomodação total. Porque se nós ficarmos mais preguiçosos intelectualmente, aqueles que espertamente sacarem isso e que não vão ficar preguiçosos podem dominar muito mais gente. Outra vez, dominar sobre aqueles que são preguiçosos. Porque a preguiça vai inibir a inteligência. Porque a pessoa não vai se esforçar para fazer nada. Tudo vai, a inteligência vai fazer. E aí deixa o cérebro preguiçoso, né? E aí fica mais sujeito a quem está disposto a dominar. O que vocês acham? Inteligência artificial vai se revoltar? Robôs vão se revoltar e se tornarem maus e vão acabar com a raça humana? A lá Eu, Robô? Eu acho difícil, mas diga aí, deixa aí sua opinião.